Muito bem, gente. Boa noite aí a todos. Na última aula, nós iniciamos, então, o capítulo do binômio de Newton, e eu expliquei como fazer o desenvolvimento do binômio de Newton. E fiz, acho que, 2 exemplos como fazer o desenvolvimento. Eu estou enxugando bem, assim, os capítulos, né? Para mostrar para vocês o básico de cada parte da matemática aqui, fazer uma revisão, né? Uma retomada, que é essa a ideia da matemática na administração. É fazer uma retomada daquilo que vocês viram, ou pelo menos deveriam ter visto no ensino médio, né, fundamental ali, como a matemática 1 faz uma revisão, e depois já a matemática 1 e a 2, ali o final da 1 e a 2 entra já no conteúdo de ensino médio, ao qual resgata esse conteúdo visto lá, ou que pelo menos deveria ter sido visto. E o binômio de Newton é uma ferramenta matemática que é utilizada para desenvolver os binômios, quando o expoente fica já elevado, né? Um expoente grande, elevado a 3, ainda dá para resolver, mas elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, a 7, 8, 9, 10, aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Fazer o desenvolvimento, fazendo lá a multiplicação. Então, Newton estabeleceu uma forma de se encontrar esse desenvolvimento, fazer o desenvolvimento do binômio, na qual segue um padrão. Então, você sempre mantém aquele padrão. Depois de ter colocado ali os seus valores, aí é só vir calculando termo a termo para obter, então, o desenvolvimento. Então, na última aula, eu ensinei vocês a fazer o desenvolvimento completo ali para um binômio. Mas, na aula de hoje, então, nós vamos ver que alguns problemas, alguns exercícios, ele se refere apenas a um termo específico, um determinado termo no desenvolvimento. Então, às vezes, o exercício pede apenas um, não pede para você fazer todo o desenvolvimento do binômio de Newton. E aí o termo, ele pode ser dado como aqui, ó, por esta expressão. Então, o termo do binômio de Newton é um número binomial NP, vezes, né, ali o x elevado a n menos p, vezes o a elevado a p, no qual o x e o a são os valores que estão aqui dentro do parênteses, o n é o expoente, e o p é um valor que, como quem assistiu a aula de segunda viu, que o P sempre começa em zero no primeiro termo, ó, como está aqui, ó. O P começa em zero, tá vendo que o de baixo é o P, né? Então o P começa em zero, e a cada termo que vai passando, o P vai subindo uma unidade até se igualar a N. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, a ideia, então, aqui, na aula de hoje, é mostrar, por exemplo, esse exercício aqui, 159. Ó. Ele pergunta qual o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento do binômio aqui, 1 menos 2x elevado a 6. Então, ele não está pedindo para você desenvolver tudo. Se você desenvolver tudo, você vai encontrar essa resposta também, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Então, a ideia aqui é a seguinte. Nós temos que fazer aquele desenvolvimento, vou ter que colocar aqui em cima novamente, ó, é NP vezes x elevado a n menos p, vezes, né, que é um p, vezes aqui, a elevado a p. Então, essa é a ideia. Então, esse é o termo geral. Então, quando nós temos que resolver aqui apenas encontrar o coeficiente onde x está elevado ao quadrado, o coeficiente é o número que está multiplicando x ao quadrado. É isso que ele está perguntando. Ele falou, ó, no desenvolvimento desse binômio, no termo onde tem o x ao quadrado, quem é o número que está multiplicando ele? Essa é a pergunta. Quem é o coeficiente? E aí nós podemos fazer apenas resolvendo aquele termo geral. Então, o termo geral, eu vou substituir aqui os valores agora, ó, só para vocês entenderem quem é o n. O n é 6. Esse termo geral aqui surge disso daqui, tá, pessoal? Ó, x mais a elevado a n.
Então, eu parto desse princípio aqui, ó, do x mais a elevado a n, para substituir aqui, ó. Aí eu substituo nessa fórmula do termo geral. Então, quem é o nosso x mais a elevado a n? Nesse exercício 159, o nosso x mais a elevado a n é o 1 menos 2x elevado a 6. Então, no exemplo aqui, na fórmulazinha ali, o primeiro termo é o x. Aqui no nosso exercício, o primeiro termo é o 1. Na fórmula, o segundo termo é o a. Para o nosso exercício aqui, o segundo termo é o menos 2x. Então, é isso que eu tenho que substituir lá. Ó. Então, substituindo no termo geral, vai ficar assim. Ó. Quem que é o n? O n é 6. Quem é o p? Não sei quem é o p. Porque eu sei que o p igual a 0 é no primeiro termo. O p igual a 1 é no segundo termo. O p igual a 3 é no terceiro termo. O p igual a 2 é no terceiro termo. O p igual a 3 é igual no quarto termo. E assim por diante. Só que como eu quero só fazer um termo aqui, eu não sei quem é o p. Eu não sei qual é a posição que ele ocupa. Então, nós devemos fazer isso aqui. Ó. Eu não sei, eu mantenho o p. E agora eu vou substituir. Ó. Quem que é o x aqui? No nosso exemplo aqui, o x é 1. E o x está elevado a n menos p. Então, vai ficar 1 elevado a 6 menos p. Depois, quem que é o outro termo? Lá na formulazinha era o a. E aqui para nós é o menos 2x. Então, vai ficar menos 2x. Elevado a quem? Elevado a p. Então, vai ficar elevado a p. Muito bem. Então, chegou mais alguns alunos aí. Boa noite. Então, ó, elevado a p. Então, eu faço o desenvolvimento apenas de um único termo. E aí ele está perguntando quando que isso vai ser igual a... no caso aqui, ele quer saber quando que eu vou ter o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado. Caros alunos, observem que eu posso olhar aqui e separar esses valores. Ó. Eu posso reescrever. Então, eu vou ter 6p, que eu não sei quem é esse p. Vou ter o 1 elevado a 6 menos p. Minha gente, 1 elevado a qualquer valor é quanto? Essa pergunta vocês sabem responder. 1 elevado a qualquer valor é quanto? 1. 1. Então, se tem um 6 menos p ali, ó, não importa. Eu nem preciso saber quanto que vai ser o expoente. Eu sei que 1 elevado a qualquer valor é 1. E aqui eu posso separar, ó, eu tenho menos 2 elevado a p e x elevado a p. Então, vai ficar menos 2 elevado a p. Porque lembra, quando eu tenho multiplicação e eles estão elevados ao mesmo expoente, só para vocês entenderem, ó, se eu tivesse assim, ó, menos 2 elevado a p vezes x elevado a p, então eu posso escrever isso daqui dentro do parênteses, aí fica menos 2 vezes x, porque está multiplicando ali, e o expoente é o mesmo, é p. Certo? Eu faço a distributiva ali. O menos 2 está elevado a p e o x está elevado a p. E com isso, eu posso fazer aqui, ó, menos 2 elevado a p vezes x elevado a p. Ok, agora ficou bom. Eu estou querendo encontrar o p, né? Eu preciso saber quem é esse p para resolver esse cálculo aqui. Mas eu preciso encontrar o termo quando o x está elevado a quanto? Quando o x está elevado a 2. Minha gente, o x aqui está elevado a p. E eu preciso encontrar um termo quando o x está elevado a 2. Então, o p tem que valer quanto? Quanto que o p tem que ser? 2? Perfeito, obrigado por sua resposta. O x elevado a p tem que ser igual ao x elevado a 2. Logo, o p tem que ser igual a 2. É isso que nós estamos procurando. O p tem que ser igual a 2. Aí eu consigo terminar o cálculo. Ó. Vou separar aqui. Se o p é igual a 2, então eu posso voltar aqui agora e calcular. 6, aí o p é 2, vezes o 1, vezes o menos 2,
elevado a 2 vezes o x elevado a 2. A combinação, né, o número binomial 6, 2, dá quanto? Lembra como que faz o cálculo? Vou fazer aqui do lado, aqui, ó. Número binomial NP é igual a n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial. Quem que é o n? Então, olha lá, ó, é 6, 2. Então, ó, o número binomial 6, 2 vai ser igual a 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Então, o número 6, 2 vai ser igual. Aí eu desenvolvo 6 até chegar no 4 para cortar ali. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido 2 fatorial é 2 vezes 1. O 6 menos 2 fatorial é 4. Então, dá 4 fatorial. Aí eu posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. E vai sobrar 6 vezes 5 é 30. E 30 dividido por 2 é 15. Então, o número binomial 6, 2 é igual a 15. Então, nós vamos ver aqui, substituir, vai ser 15 vezes 1, vezes menos 2 elevado a 2 dá mais 4. Vezes x ao quadrado. 15 vezes 1, 15. Vezes 4, 60. Então, dá 60 x ao quadrado. Qual que é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício é: qual é o coeficiente do x ao quadrado? Qual é o número que está multiplicando o x ao quadrado? Quem é o número que está multiplicando o x ao quadrado? 60. 60. Essa é a resposta do exercício. Então, 60 é o coeficiente de x ao quadrado. Eu vou fazer mais com vocês, para vocês entenderem esse raciocínio aí, porque eu sempre cobro um exercício desse jeito na prova, então tem que saber fazer. Então, agora, fazer aqui, ó. Na mesma linha de raciocínio aqui, o exercício 160. O que o exercício 160 está pedindo? Desenvolvendo o binômio x mais 3y elevado a 9, qual o termo que contém x elevado a 4? Então, lembra que o termo geral é np vezes x elevado a n menos p vezes a elevado a x, ou a elevado a p. Então, é isso daqui, é o termo geral. Com base nele, nós substituímos os valores. Então, ó, quem que é o nosso n? É 9. O nosso x é o próprio x, e o nosso a agora vai ser o 3y, né, para substituir aqui, ó, no termo geral. E o p eu não sei quem é. O p é o que eu tenho que determinar. Então, eu substituo ali, vai ficar 9p, porque eu não sei quem é o p, vezes o primeiro termo, que é o x, e o x elevado a n menos p. Então, 9 menos p. Vezes o a. Mas quem que é o a? Nesse exercício 160, o a é 3y. Então, vai ficar 3y elevado a quem? Elevado a p. Ok. Aí eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber qual o termo que contém o x elevado a 4. O x elevado a 4. Olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho 3y. Então não tem x nesse 3y. Onde é que eu tenho o x? Só aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eu tenho x só aqui, ó. E o x está elevado a quanto? Quanto que o x está elevado? Isso, aqui está 4, né? Ó. E aqui no nosso... Está elevado a 9 menos p. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu tenho que fazer essa igualdade, ó. Então, para resolver esse problema, o nosso x, que está elevado a 9 menos p, tem que ser igual a x elevado a 4, porque eu quero saber quando o x estiver elevado a 4. Com isso, pessoal, se eu tenho uma igualdade
e eu tenho potências de mesma base, eu elimino as bases, porque as bases são iguais, e resolvo os expoentes. Então, 9 menos P tem que ser igual a 4. Se o P passar para o outro lado de cá, vai passar positivo, e se o 4 voltar para cá para o lado do 9, vai ficar negativo. Então, o P vai ser igual a 9 menos 4. Então, o P vai ser igual a 5. Calculamos, então, o valor de P, que é 5. Então, podemos voltar aqui e substituir. Ó. Então, eu vou ter um número binomial aqui, 9, 5, vezes o x elevado a 9 menos 5, vezes o 3y elevado a 5. A combinação, né, o número binomial 9, 5, vai dar quanto? Vou pegar aqui minha calculadora, que eu vou fazer na calculadora. Eu ensinei vocês fazendo na calculadora. Mas pode fazer lá tanto na calculadora quanto fazer pela formulazinha da combinação. Então, vocês estão fazendo 9 combinados de 5 em 5. Isso vai dar 126. Então, aqui vai ficar 126. Vezes o x elevado a 4. Vezes, aqui eu tenho 3 elevado a 5. Né? 3 elevado a 5 é 3 vezes 3, 9, 27. 9, 27, 81, 243. 243. Y a quinta. Vou colocar aqui na frente. Então, agora eu tenho que multiplicar o 126 e o 243. Isso vai dar 30.618. 30.618. X a quarta. Y a quinta. E aí está a resposta, então, do exercício. Desenvolvendo, então, o binômio x mais 3y elevado a 9. Qual o termo que contém x elevado a 4? O termo que contém... eu fiz até o que não precisava. Ele queria só saber o termo, gente. Eita, pessoa. Mas tudo bem, nós encontramos o termo, o coeficiente, tudo. Só que ele queria saber só qual era o termo. Se era o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Então, como que a gente encontra o termo? Eu vou ensinar vocês. Se vocês encontraram o valor de P, que nós encontramos aqui, né? Ó, P vale quanto? P vale 5. Então, o segredo é esse daqui, ó. Vou chamar de T, né? O termo, né? O termo, ele é sempre igual a P mais 1. É isso. Qual é o termo que tem o x elevado a 4? O termo é sempre dado por P mais 1. Quanto que vale o P? Isso, todo mundo falou certo. Vale 5. Muito bem. E 5 mais 1 dá quanto? Isso, vocês pensaram certo. Dá 6. Então, qual que é o termo, Alessandra? 6. Isso, é o sexto termo. Então, qual é o termo que contém o x elevado à quarta potência? É o sexto termo. Eu nem precisava fazer toda essa parte de cima, bastava fazer essa parte aqui que está em vermelho e azul. Eu poderia ter parado aqui na primeira linha, ó. E aí Então, na prova não precisa fazer, então. Se ele Ou é pede bom fazer? Não, se ele pede só o termo, não precisa. Tá. Né? Igual o de cima, ó. No de cima ele perguntou ali, qual era o coeficiente? Então, quando ele pergunta qual é o coeficiente, aí teve que fazer até o final. Nesse segundo exercício que eu estou resolvendo aqui com você, ele só pediu o termo. Qual que é o termo? Então o termo é... Se eu sei o P, eu sei quem é o termo. Porque daí é só somar mais um. Agora vamos fazer o 161. Ó, o 161 é parecido com o 159. Posso apagar esse? Então tá bom. Então lá, 161. No desenvolvimento do binômio 1 menos 2x ao quadrado elevado à quinta, qual o coeficiente de x elevado à oitava potência? Então ele quer saber qual é o coeficiente de x elevado à oitava potência. Então nós temos que escrever em termos, né,
do termo geral. Então, N. Quem que é o N? 5. Ó. Então, N é 5. Quem é o P? Não sei ainda. Vezes o primeiro termo, que é 1. 1 elevado a N menos P. 5 menos P. Vezes o segundo termo. Quem que é o segundo termo? É menos 2x ao quadrado elevado a P. E aí ele quer saber quando que isso vai ter, quando que isso aqui vai ter um termo, né, que tem o x elevado a 8. Ó. Ele quer saber qual é o coeficiente de x elevado a 8. Antes de resolver isso aqui, nós vamos fazer aqui ainda. Ó. Eu tenho 5p, que eu não sei. 1 elevado a qualquer valor, pessoal. 1 elevado a qualquer valor é 1. Aí aqui eu posso separar de novo, porque eu tenho menos 2 e tenho x ao quadrado. Eles estão se multiplicando. Então, eu posso separar aqui como sendo menos 2 elevado a p, vezes o x ao quadrado elevado a p. Só que x ao quadrado elevado a p, o expoente de dentro multiplica o de fora. Então, eu tenho x elevado a 2p. Bom, agora eu cheguei onde eu queria. Eu isolei, né, o x com o expoente. E aí nós vamos comparar ó, o x elevado a 2p com o x elevado a 8. Então, para resolver isso daqui, eu preciso fazer o seguinte. Ó, x elevado a 2p tem que ser igual a x elevado a 8. Então, as bases são iguais, eu posso cancelar as bases e resolver que 2p tem que ser igual a 8. Logo, o p tem que ser igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Então, isso daqui nos dá o valor de p. Quanto que vale p? Vale 4. Então, agora resolvendo, eu vou ter que resolver o 5, 4, né, no número binomial, vezes 1, vezes menos 2 elevado a 4, vezes x elevado aqui a 2 vezes 4. Então, a combinação, né, o número binomial 5, 4, 4 é igual a 5. Vezes 1, vezes menos 2 elevado a 4, então dá menos 2, todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Vezes o x elevado a 2 vezes 4, que dá 8, que é o que ele queria lá no que ele pediu no enunciado. Agora é só multiplicar 5 vezes 1 vezes 16. Então, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 6, 30. 30 com 50, 80. Então, aqui vai ser igual a 80 vezes x elevado a 8. Então, qual é o coeficiente no desenvolvimento ali? Quando 80. tem isso, o coeficiente do termo, né? Do coeficiente do x elevado a 8 é o 80. Vocês conseguem fazer o 165? Sim ou não? Eu vou deixar 5 minutinhos para vocês fazerem o 165. Façam ele aí que eu já corrijo ele.
E aí, estão conseguindo fazer? Vocês estão fazendo, não estão? Pelo menos isso, me digam. Sim ou não, porque senão eu fico aqui esperando. Sim. Ai, tá bom. Tô tentando, professor, mas não sei se vai dar certo. Ah, vai dar certo, sim. É porque esse daí, o 165, é claro que tem um número maior, né? Ali, ó, o número 100, o número 60 ali no expoente. Mas a ideia é a mesma do primeiro e do terceiro que nós fizemos ali. Beleza. Tá, então, para quem está fazendo aí, deixa eu ver aqui. Vou iniciar ele aqui. Então, a ideia é a mesma, tá? Então, acho que vou fazer aqui do lado esquerdo, onde tem esse espacinho branco aqui. Nós temos que fazer lá o primeiro termo, né? Ó, é o N aqui no caso é 100. O P eu não conheço quem é o P, então vai ficar 100 e o P embaixo. Aí eu faço vezes o primeiro termo. O primeiro termo é o X e o X fica N menos P, então é 100 menos P. Vezes o segundo termo que é o A, elevado a quem? Elevado a P. Então é isso daqui. Aí só que eu quero saber qual é o coeficiente do x elevado a 60. Então, a gente pega ali, ó, eu vou até fazer aqui embaixo do x elevado a 60 mesmo, ó. O único fator que tem o x é o x elevado a 100 menos p. Então, você vai pegar lá, ó, x elevado a 100 menos p, isso tem que ser igual a x elevado a 60. Então, as bases são iguais, eu vou simplificar, então 100 menos p tem que ser igual a 60. O 100 vai passar para o outro lado negativo, vai ficar menos P igual a 60 menos 100. Subtrai ali 60 menos 100 dá menos 40, os dois lados negativos, multiplica por menos 1, vocês vão encontrar que P igual a 40. Encontrou que o P é 40? Aí você volta lá na expressão e resolve. Então fica 100 e o P é 40 no número binomial. Aí aqui, vezes x elevado a 100 menos 40, vezes o a elevado a 40. Então, a combinação de 100 tomados de 40 e 40 vai dar um número... Nossa!
Dá um número gigante. 100 tomados de 40 em 40 é absurdo. Eu vou colocar em notação científica. Vai dar 1,37 vezes 10 elevado a 28. Então, para vocês fazerem na mão, é praticamente impossível. Então, tem que fazer com a calculadora científica isso daqui. Vezes 10 elevado a 28. X elevado a 60. A elevado a 40. É isso aí. Tá? Isso aqui ó, ficou ruim aqui, é um 90. É 100 menos 40. Entendido aí, Max? Sim, professor. Aí a ideia é essa, tá? Eu costumo dar também exercícios aqui como esse, não elevado a n, né? Como esse daqui, ó. Esse daqui. Já dei já em prova exercício desse tipo aqui. Eu vou olhar minha lista de exercícios aqui, hoje eu vou encaminhar para vocês. Hoje eu vou fazer a chamada.